Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1, tá? Função quadrática. Então a gente vai analisar aqui esses pontos, né? Reconhecer uma função quadrática, ou seja, a sua representação algébrica, entender quais os pontos, né, do gráfico, né? E determinar e também entender os pontos notáveis, né, do gráfico da parábola. Então aqui nós temos a nossa definição de função quadrática ou função polinomial do segundo grau, que geralmente ela vai se apresentar dessa forma: a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Então geralmente se apresenta assim: f de x é igual a x ao quadrado mais b x mais c. Observe que aqui eu tenho os três termos, né? Então eu tenho uma função do segundo grau com todos os termos. E a gente percebe aqui que o a, o b e o c, eles pertencem ao conjunto 2 reais, né? Estão contidos no conjunto 2 reais. E o a é diferente de zero. Então, continuando aqui, reconhecer uma função quadrática. Como a gente já comentou, a gente vai ter aqui o a, o b e o c. Esses termos, eles são chamados de coeficientes. Então, tem um termo a, eu tenho um termo b e tenho um termo c. E aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Vou pegar aqui esse primeiro exemplo aqui. A gente observa que o termo a, no primeiro exemplo, o a vai acompanhar, então o a vai acompanhar o x ao quadrado. Então o a nesse caso, a gente observa que não está vendo, mas o a aqui vai ser 1, né? É 1x ao quadrado. O b é menos 6, o b está acompanhando, né? A gente percebe aqui, ó, o a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c não acompanha x. Então, o C aqui a gente vai ter 8. Já que nesse exemplo 4 aqui, no exemplo 4, a gente percebe que ela está de uma forma diferente. Então, o que é que a gente faz aqui para que ela fique dessa forma? A gente vai ter que multiplicar isso aqui, né? Porque da forma que está, fica até difícil você determinar qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C. Então, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar aqui esse produto. Então, vai ficar assim: x vezes x vai ser x ao quadrado, x vezes 2 vai ser 2x. Agora, menos 3 vezes x vai ficar menos 3, e menos 3 vezes 2 vai ficar menos 6. Então, aqui minha função vai ficar desse tipo. Mais 2x menos 3 vai ficar igual a x menos 6. Então, aqui a gente percebe que fica muito mais simples de a gente encontrar o quê? O valor de A, que é 1, o valor de B, que também é menos 1, no caso aqui menos 1, tá? Que não tem um 1 mais, se subentende-se que aqui é 1. E o valor de C, que é igual a menos 6. Tá? Então, isso aqui, essas representações algébricas aqui, elas têm outras maneiras de apresentar e você tem que entender, né, como é a forma geral. Aqui tem outros exemplos, né? Nesse exemplo aqui, a gente observa o seguinte, que está faltando alguns termos. Então, eu tenho um termo A, que vai ser menos 1. O meu B, observe que o B, né, ele vai acompanhar o X. E aqui eu não tenho um B. Então, nesse caso, quando ele não aparecer, a gente vai por 0. E aqui o meu C é igual a 1 sobre 4. Já indo aqui para esse último exemplo, a gente observa o seguinte,
que nesse último exemplo está faltando também alguns pontos, né? O ponto A eu tenho que é menos 3, o B não tenho é 0, como o C também não aparece, então é 0, tá? Então isso aqui são as formas algébricas que foi apresentado. Então vamos aqui, pessoal, tá? Fazer o esboço do gráfico da função quadrática, tá? Aqui nós temos alguns modelos, né? Alguns exemplos de gráfico, né? Para cima, mais para a direita, mais para a esquerda, né? Tocando o eixo X, tocando o eixo Y, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar aqui esse exemplo. Observe que eu tenho uma função onde o meu A ele é positivo, né? Igual a 1. O meu B vai ser igual a menos 4 e o C vai ser igual a 3, tá? Então, a gente vai analisar esses coeficientes. O que acontece quando eu modifico os meus coeficientes, tá? Então, na equação que nós estamos analisando, né, na função que nós estamos analisando, e não a equação, a gente observou que o A, aqui está, né? O A vai ser igual a 1, o B vai ser igual a menos 4, e o ponto C vai ser igual a 3. Então, a gente vai fazer aqui, a gente vai variar esses valores para ver o que acontece com o gráfico. Então, eu já sei que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, tá? Voltada para cima ou voltada para baixo. Então, observe aqui quando eu modifico o A aqui é positivo, tá? Quando o A é positivo, a parábola continua voltada para cima. Quando o A é negativo, o que acontece com a parábola? Observe que o meu A agora é menos 1. Então, quando, menos 3. Então, quando o meu A é negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. E quando ele é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, esse aqui é o primeiro ponto a se observar. E o meu ponto B, o que acontece? Deixa eu apagar aqui essa retinha aqui. E o que acontece com o meu ponto B, né? o meu coeficiente B? Na nossa equação que estamos analisando, o B é menos 4. Observe a posição. Eu vou tornar agora o B positivo. Vou tornar aqui o B positivo, menos 4. O que acontece? O B ficou positivo. Então, observe que dependendo do sinal que o B assume, a minha função, o gráfico da minha função, ela vai para a direita ou para a esquerda. E o meu ponto C? O que ele faz? O meu ponto C é justamente esse pontinho aqui, onde o gráfico da função quadrática está tocando o eixo dos y, nesse ponto. Então, aqui o C é 3. O que acontece quando eu vario esse C? Tá? Ele está positivo. Eu vou tornar ele negativo. Observe que... Deixa eu diminuir aqui. Observe que o B, né, o ponto C, ele vai continuar tocando o eixo Y. Porém, observe que quando eu vou descendo C, ou seja, tornando C negativo, o meu gráfico continua tocando o eixo Y, só que agora na parte negativa. E quando o meu C é positivo, observe que ele vai tocar aqui na parte positiva, tá? Então, em resumo, o A vai tornar a concavidade para cima ou para baixo da parábola, o B vai variar da esquerda para a direita e o C vai subir ou descer o gráfico, tá? Então, vamos aqui para a nossa próxima etapa. Nossa próxima etapa é determinar os principais pontos, né, notáveis ou importantes para nós construirmos o gráfico, né, da nossa função, tá?
Então a gente observa aqui alguns pontos, né? Tem aqui a bem marcado aqui. Então a gente vai ter aqui um ponto, né? Isso aqui é para um caso geral. A gente vai ter aqui esse pontinho aqui. Deixa eu só mudando aqui a cor. A gente vai ter aqui esse pontinho, tá? Isso aqui é o que eu chamo de x1 ou x'. Então quando eu resolver a equação, né? Se for uma equação que tem duas raízes, eu vou encontrar o x', né? E o x duas linhas, né? Então, esse outro ponto aqui vai ser o que? O x duas linhas. Observe que quando você resolve a equação, que você encontra o x' e o x duas linhas, eles vão tocar o eixo do x, tá? O próximo ponto importante aqui vai ser o ponto C. O ponto C é o mais fácil que tem, porque quando você observa aqui a equação, você já vê, né, se o ponto C está ou não ali. Se não tiver ali, esse gráfico ele vai passar aqui bem no centro, né, do plano cartesiano. Então, esse C, como a gente já viu, né, ele tem a função de subir ou descer em função do eixo Y. Então, esse ponto C é justamente o Czinho aqui, ó, tá? Então, qual é o próximo ponto importante? O nosso próximo ponto importante é esse último aqui, ó. Observe que aqui ele tem duas coordenadas, né? Uma que sai de x. Deixa eu apagar aqui. A gente tem aqui duas coordenadas. Uma que sai do eixo x e outra que sai aqui do eixo y. Então, para me encontrar essa coordenada que sai do x, eu uso essa regrinha aqui, ó. Então, quando eu usar essa regra, eu encontro esse número aqui, tá? E quando eu usar essa outra aqui, ó, eu vou encontrar a coordenada que vai sair do eixo y. E aí, para me encontrar a coordenada que vai sair do eixo y, eu uso essa regrinha aqui, tá? E esse ponto aqui, quando está para baixo, é o que a gente chama de ponto de mínima. Quando está para cima, a gente chama de ponto de máximo, tá? E você vai usar as mesmas regras. Então, observe aqui a função. A gente vai fazer o esboço dessa função. Então, vamos aqui, tá? Fazer o esboço da função. Então, o meu primeiro passo que eu vou fazer é... Se você tiver prática, você pode ir mais rápido, né? Eu vou encontrar aqui o valor de A, o valor de B e o valor de C. O meu A é 1, o meu B é 4, essa função a gente tinha já comentado, né? Lá na frente. E o meu C é 3. O meu segundo passo aqui é encontrar o valor de delta. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou apenas substituir, né? O meu B é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. Então, observe que vai dar 16 menos 12. Então, meu delta é 4. Observe que essa informação, eu já sei de uma coisa, que o meu gráfico ele vai tocar o eixo X em 2 pontos. O meu terceiro passo, aqui é o meu segundo passo, o meu terceiro passo é encontrar o valor de x. Então, vou usar a regrinha aqui, né, da função do segundo grau. Então, resolvendo isso aqui, então aqui o menos da regra, o b vai ser menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 4. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O a, nesse caso, é 1, substitui. Então, vamos dar aqui uma ajeitadinha. Então, vai ficar assim, 4 mais ou menos. Raiz de 4 vai ser 2, né? Então, dividir por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, o x1 vai ser igual, ou x', né? Tanto faz. Vai ser igual aqui a 1. E
o meu x2 ou x2' vai ser igual, opa, aqui vai ser 3, tá? Tô pegando positivo. Tô pegando positivo, né? 4 mais 2, né? Então vai dar 6 por 2, 3. E aqui eu vou pegar o negativo, tá? Para ficar mais fácil. Então aqui 4 menos 2 vai dar 2, dividido por 2 vai ser 1. Pronto. Agora eu vou para o meu quarto passo. Qual é o meu quarto passo? Eu vou fazer aqui embaixo o quarto passo. O quarto passo é eu encontrar os vértices, né, da parábola. Então, os vértices da parábola vai ser o quê? Vai ser um ponto, ou vai ser uma coordenada que vai sair de x. Então, para me encontrar o x, eu vou usar essa regrinha aqui, ó. E para me encontrar o y, eu vou usar essa regrinha aqui, ó. Delta dividido por 4 vezes a. Então, vamos aqui, tá? Vou encontrar aqui primeiro o x. Então, para me encontrar o x, né, o vértice x, eu vou usar essa regra, menos b dividido por 2a. Então, a gente observa aqui que eu já tenho essas informações. O meu menos b é 4, ou menos 4. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Né? No caso, a é 1. Então, fazendo aqui essa divisão, vai dar 4, que vai dar 2. E para encontrar o vértice y, eu vou usar essa regrinha aqui, ó. A gente observa que já temos o delta. O delta é quanto? Aqui está o delta. O delta é 4. Então, substitui. E o meu a aqui, ó, 4 vezes a, o meu a vai ser o que? Vai ser 1. Então, substitui também. Então, aqui eu vou ter quanto? Menos 4 dividido por 4 vezes 1 vai dar 1. Pronto, então, agora eu tenho todas as informações que eu preciso para montar a minha equação. Então, vamos montar agora essa equação. Ou, montar aqui nosso gráfico da função. Então, vai ficar assim, tá? Tentar aqui fazer o mais reto possível. Então, aqui eu tenho o meu eixo y, também chamado eixo das ordenadas. E aqui eu tenho o meu eixo x, chamado também eixo das abscissas, tá? Deixa eu botar aqui o espaçamento. Eu já tenho aqui um ponto. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais fácil, tá? Então, vou pegar aqui meus pontos notáveis aqui, tá? Então, eu já tenho um ponto aqui, que é o C, ó. Que é quem? O ponto C. Então, meu C aqui é 3. Então, o C vai ficar onde? O C vai ficar no eixo Y. E tem aqui, ó, o x1, que é quanto? Que é 3. E o x2, tá? Isso aqui a ordem não importa. E o x2 aqui é 1. E o que eu tenho mais aqui? Eu tenho o meu vértice, tá, pessoal? O meu vértice é quem? O meu vértice é quem? É 2. O x vai ser 2. E o y vai ser menos 1. Então, agora ficou fácil, ó. Vamos aqui, tá? Vamos pegar aqui os valores de x, né? O x' e o x duas linhas. Então, o meu x aqui, ó, observe que eu tenho que pôr no eixo x. Então, vai ficar assim. Aproximando, né? O x aqui 1 e o x2 igual a 3. Ou, no caso aqui, eu usei o x1, né? Então, pronto. Observe que eu já postei aqui, né? Já coloquei aqui no meu plano cartesiano o valor de x. Agora eu vou pôr, então isso aqui já foi, eu vou pôr o valor de c. O c é quem? O c é positivo. Ele vai ter que ficar aqui na parte de cima, ó. Tá, o que falta mais? Então, já sei que a minha função ela vai seguir esse movimento, ó. E eu percebo também que o meu a é positivo, né? Ou seja, o a é maior do que 0, né? Por quê? Porque o a é 1, né? Então, o a aqui é maior do que... Então, meu a é maior que 0. Então, a concavidade é voltada para cima. E agora eu tenho isso aqui, ó, o vértice da parábola. Observe que o meu x vai ser 2, tá? E o meu y vai ser o quê? Menos 1. Então, vai ficar assim, ó. O y não é 2. E o meu x não é 2. Meu x é 2.
e meu y é menos 1. Então, aproximando, vai ficar mais ou menos aqui, tá? Então, meu gráfico não vai ter esse movimento. Vai tocar aqui, vai tocar aqui, vai ter que tocar aqui também, e essa altura aqui para baixo é justamente o encontro aqui, ó, esse pontinho aqui com esse, tá? Então, isso aqui é que a gente chama de vértice da parábola, né? No caso aqui, é o ponto de mínimo, né? Porque está voltado para baixo. Se fosse para cima, seria o ponto de máximo. Tá, então, por hoje é isso, tá?